Toda vez que você senta na frente de uma televisão, você está olhando para um painel que produz luz de uma maneira completamente diferente de qualquer outra televisão que usa uma tecnologia diferente. Não é só questão de qualidade, é uma questão de física e às vezes até química. A imagem que você vê na sua televisão de tubo antiga, a imagem que você via numa plasma, a imagem que você vê numa LED hoje em dia e a imagem que você vê numa OLED. Essas 4 imagens existem de maneiras fisicamente diferentes. Cada uma delas está fazendo coisas diferentes para chegar na sua retina, nos seus olhos. Isso importa mais do que parece, galera, porque quando você está assistindo conteúdo em mídia física, porque cada tipo de tela tem características que acabam combinando melhor ou pior com certos formatos. O VHS não vai parecer o mesmo numa OLED de última geração do que pareceria numa televisão de tubo, onde você assistia aquele VHS antigamente. E não é só questão de resolução, é da natureza da imagem. Então hoje eu vou tentar explicar de maneira simples e direta, como cada tecnologia de televisão funciona, o que ela faz de bom e onde ela tem limitações. Depois bora falar também aí um pouco sobre como isso se relaciona com as mídias físicas que a gente usa aqui, E os cabos também que conectam tudo isso. Eu não vou, no final disso aqui, não vou dizer que uma televisão é melhor do que a outra, porque não é assim que funciona. Cada uma tem suas qualidades e dependendo do que você está assistindo, a resposta pode ser muito diferente. Vamos começar do começo, vamos por uma linha do tempo, por assim dizer. Vamos começar então com o CRT, essa sigla aí que em inglês significa Cathode Ray Tube, ou no bom português, tubo de raios catódicos. A televisão de tubo, popularmente chamada, aquela que a gente cresceu assistindo. Esse equipamento ele funcionava de uma maneira que era ao mesmo tempo muito elegante e muito difícil de se imaginar sem ver. Dentro daquele tubo enorme tinha um canhão de elétrons. Elétrons que são partículas subatômicas com carga negativa. E esse canhão disparava eles contra a parte interna da tela da televisão. A tela, que era toda revestida de fósforo, um material que brilha quando recebe os elétrons. E o canhão não ficava parado, ele varria a tela inteira, linha por linha, da esquerda para a direita, de cima para baixo, dezenas de vezes por segundo. Cada ponto da tela recebia seus elétrons numa única vez, na sua vez, e brilhava por um instante e o canhão seguia em frente. Esse processo era tão rápido, que os nossos olhos não conseguiam ver esse varrimento, só a imagem completa. Para mostrar cor, o CRT usava 3 canhões, um para o vermelho, um para o verde e um para o azul, o famoso RGB, Red, Green e Blue. Cada ponto da tela tinha 3 fósforos diferentes, um de cada cor, e a combinação das intensidades dos 3 acaba criando qualquer cor visível pelos nossos olhos. É o mesmo princípio que a televisão colorida usa até hoje, independente da tecnologia. Vermelho, verde e azul misturados em diferentes proporções que produzem todo o espectro de cor que a gente consegue enxergar. E olha, galera, o que o CRT fazia excepcionalmente bem era o movimento. Como a imagem era varrida continuamente com a luz, essa luz ela era produzida por um processo físico com resposta praticamente imediata. Não tinha o que a gente chamava de ghosting, aquela sombra que fica atrás dos objetos em movimento em certas tecnologias mais modernas. A imagem do CRT em movimento era e ainda é, muito limpa. O CRT também tinha uma característica muito legal, que é em relação à resolução. Ela não tinha uma resolução fixa como as telas digitais modernas possuem atualmente. Ele não tinha pixels no sentido estrito, aqueles pontos exatamente iguais. A imagem era contínua, era analógica e se adaptava ao sinal que recebia. Isso significa que um sinal de baixa qualidade, como por exemplo o VHS, não parecia como uma grade visível de pontos, mas como uma imagem contínua, suave e com a granulação bem característica do formato, mas sem a rigidez dos pixels. A limitação mais óbvia
chave do CRT era o tamanho e o peso. Para fazer uma tela maior, você precisava de um tubo maior, e a profundidade do tubo crescia quase que na mesma proporção que o tamanho da tela. Uma televisão de tubo de 29 polegadas, por exemplo, era um objeto enorme e pesadíssimo. E aí, por isso, tem um motivo físico pelo qual as televisões de tubo raramente passavam dos seus 36 polegadas. Bom, e aí que a gente avança um pouquinho no tempo até chegar na tal da TV de plasma. Essa tecnologia foi a primeira de tela plana a chegar no mercado de forma mais ampla, nos anos 90 e início dos anos 2000. Claro, era muito caro naquela época, mas já estava chegando. E a forma como essa TV funciona é bastante fascinante, pelo menos para mim, porque usa um princípio que é completamente diferente do CRT. Cada pixel na tela de plasma é composto por uma pequena cápsula contendo um gás nobre, geralmente uma mistura de xenônio com neônio. Quando a corrente elétrica passa por esse gás, ele se torna um plasma, um estado de matéria bem diferente do sólido, do líquido, do gasoso. Esse plasma emite uma luz ultravioleta que a gente não consegue enxergar, mas ela bate no tal do fósforo que reveste a cápsula, e esse fósforo sim converte a luz ultravioleta na luz visível que a gente consegue enxergar. Assim como no CRT, existem 3 tipos de fósforo por pixel: para o vermelho, para o verde e para o azul. E a combinação deles é o que produz a cor final que a gente enxerga. O resultado disso é que o plasma tinha uma qualidade que poucos outros formatos conseguiram igualar até hoje praticamente, né? Que é o contraste, que era excelente. Como cada pixel produzia sua própria luz e podia ser apagado completamente quando precisava mostrar preto, o preto de uma tela plasma era muito próximo do preto absoluto. Você colocava o filme num quarto escuro, numa tela de plasma boa, e a experiência era cinematográfica, de uma forma que as televisões de LED de preço médio ainda hoje em dia lutam para alcançar. Só que as limitações do plasma eram práticas. Ele consumia muita energia, gerava um calor considerável e tinha um fenômeno chamado burn-in, que é quando uma imagem estática fica na tela por muito tempo e acaba deixando uma marca permanente no fósforo. Quem tinha plasma e gostava de videogame sabia muito bem o que era ver o HUD, né, que é aquela informação que fica fixa no jogo, como num jogo de corrida tem o velocímetro, no jogo de tiro tem a questão de qual arma você está usando e munição. Com o tempo, a resistência ao burn-in acabou melhorando, mas infelizmente a fama ficou. A Samsung parou de produzir essas TVs de plasma em 2014, e a Panasonic, que era considerada a referência máxima em qualidade de plasma, também encerrou a produção. E antes da gente partir para o ponto mais polêmico aqui, eu vou te pedir um favorzinho. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se você estiver pelo celular, ó, aproveita e dá um hype, procura o botãozinho aqui embaixo e dá aquela hypada gratuita que ajuda demais o canal a chegar em mais apaixonados por mídia física. Desde já, agradeço demais. Como eu disse, a gente chega num momento mais polêmico do vídeo, por assim dizer. A gente chega na tecnologia que dominou o mercado durante as últimas 2 décadas e onde existe a confusão de nomes que vale a pena a gente esclarecer de uma vez por todas. O LCD, que significa Liquid Crystal Display, ou no nosso bom português, né, display de cristal líquido, é a tecnologia base. O LED é uma forma de iluminação que usa displays LCD. Quando você compra uma televisão que está escrita LED na caixa, ela na verdade é uma televisão LCD com iluminação LED. Então, galera, como é que isso funciona, né? O LCD em si não produz luz, ele filtra luz. A tela é composta por uma camada de cristais líquidos, que são moléculas que podem se orientar de formas diferentes dependendo do campo elétrico aplicado a elas. Quando a molécula se orienta de uma forma, ela deixa passar luz. Quando ela se orienta de outra maneira, ela bloqueia a luz. Cada pixel acaba tendo cristais líquidos que determinam quanta luz passa e filtros de cor que determinam qual cor essa luz vai ter. E aí, para que o LCD funcione bem, ele precisa de uma fonte de luz por trás.
E essa é a função do LED, iluminar a tela por baixo ou pelas bordas. Nos painéis mais avançados já, chamados Full Array Local Dimming, enfim, existem grupos de LEDs atrás de diferentes zonas da tela, e esses grupos podem ser controlados de forma independente, acendendo mais onde a imagem é mais brilhante e apagando onde a imagem é mais escura. Parece tudo muito bom, né? Mas a limitação fundamental do LCD com iluminação LED é que a camada de cristal líquido nunca bloqueia completamente, sempre vai passar um resíduo de luz. Então, o preto de uma televisão LED nunca é o preto verdadeiro, é um cinza escuro, bastante sutil. Em ambientes com iluminação, você acaba não percebendo isso, mas numa sala escura, você assistindo um filme à noite, enfim, assistindo o filme você acaba vendo vazamentos de luz, né? E é o que cria aquele brilho bem leve nas cenas mais escuras que quem presta atenção acaba reconhecendo. Dentro da categoria LCD também existe uma divisão ali de painéis, né? A gente tem TN, VA, IPS, que eu acho que vale a pena a gente mencionar rapidamente aqui também. O IPS, que significa In Plane Switching, é o tipo de painel LCD mais comum em televisores e monitores de melhor qualidade. Inclusive, o meu monitor aqui é dessa tecnologia IPS. O que o diferencia dos outros tipos é o ângulo de visão. O painel IPS ele mantém as cores e o contraste bem consistentes, mesmo quando você não está olhando de frente para a tela, numa faixa de praticamente 180 graus. Já os painéis TN, por exemplo, começa a distorcer um pouco as cores quando você vai olhando num ângulo mais fechado, sabe? Para a televisão de sala, onde as pessoas assistem de diferentes posições, o IPS acaba sendo bastante importante. Bom, mas o ponto positivo aí da TV de LED, de LCD, é o que elas fazem de melhor, que é o brilho absoluto, né? Uma televisão de LED de alta gama consegue ser muito brilhante, o que é ótimo para assistir com a luz do dia ou então em ambientes iluminados. Ela também consegue ser bastante durável, a manutenção dela é muito mais barata e ela tem, né, ou pelo menos deveria ter uma vida útil bastante longa. E a última tecnologia, a mais recente de todas essas aqui, é a OLED, que significa, né, Organic Light Emitting Diode, ou vamos para o nosso português, diodo orgânico emissor de luz, que funciona de uma forma que resolve a limitação mais fundamental do LCD de uma maneira muito elegante. Em vez de ter uma fonte de luz separada que ilumina cada camada de cristal líquido, o OLED, cada pixel produz sua própria luz. O pixel é feito de materiais orgânicos que emitem luz quando recebem uma corrente elétrica. E quando o pixel precisa estar preto, ele simplesmente não recebe corrente elétrica. Ele apaga completamente. Isso significa que o preto de uma tela OLED é o preto real, não é cinza escuro. É a ausência de luz completa. E quando você tem pixels completamente pretos ao lado de pixels completamente brancos, você consegue ver o contraste que isso cria, que na prática acaba sendo um infinito. Não existe LED, hoje em dia pelo menos, que chegue nessa circunstância. Há conteúdos cinematográficos, filmes que a gente quer ver na melhor resolução possível, e especialmente aí em salas com baixa iluminação, a diferença é visível e gritante. As cenas escuras têm uma profundidade que outras tecnologias não conseguem reproduzir da mesma maneira. É como cada pixel ali sendo independente, e aí o OLED acaba também tendo uma resposta ao movimento muito boa. Mas como nem tudo é perfeito, a televisão OLED também tem suas limitações, e as limitações da OLED são os burn-ins, o mesmo risco do plasma, mas claro, em menor escala, né, com os modelos mais modernos. O painel de OLED tipicamente não consegue ser tão brilhante também quanto um de LED de alta gama em termos de pico de luminosidade. Em ambientes muito iluminados, a imagem pode parecer menos vibrante, mais apagada do que numa televisão LED. Provavelmente alguém aí vai acabar perguntando, poxa, mas é a tal da QD OLED, né? Claro, existe essa variação que combina a camada emissora do OLED com pontos quânticos, os Quantum Dots. Muito chique, né? Que isso significa que serve para ampliar o espectro de cores. É uma tecnologia bem cara ainda hoje em dia, mas que representa o verdadeiro estado da arte atual em termos de qualidade de imagem. Bom, e depois dessa aula aí que acabamos passando aí por física, química, bora entender como cada tecnologia funciona de maneira bem prática, né? Qual combinação faz mais sentido
para você que vai assistir, dependendo da sua mídia física. Para o VHS, e isso talvez seja até contraintuitivo, a televisão de tubo ainda é o ambiente mais natural e o melhor para assistir. Não porque seja melhor tecnicamente, mas porque o VHS foi criado para a televisão de tubo. Os sinais analógicos do VHS, com a resolução baixa e as imperfeições características dessa mídia, se comportam de uma forma diferente numa tela digital. Numa televisão de LCD e OLED modernas, você está colocando um sinal de baixa resolução numa grade de 2 milhões de pixels, e o processador de imagem da televisão acaba tendo que fazer escolhas sobre como preencher os pixels que não têm informações, que não, simplesmente ali não existe no sinal original. O resultado acaba sendo muito estranho, sabe? As bordas acabam ficando artificiais, nem tão nítidas assim como deveria ser, né? Um pouco mais suave, ou com um aspecto da imagem processada que tira o charme, sabe? Todo ali do VHS. Quem assiste VHS numa televisão de tubo tá vendo aquele conteúdo na sua forma mais natural, porque a tela foi projetada para aquele tipo de sinal. Mas se você não tem mais uma televisão de tubo, é difícil de encontrar hoje em dia, tal, claro, um bom televisor LCD ou plasma com processamento de imagem mais conservador pode ser uma alternativa razoável. A chave é não deixar o processador de imagem da TV fazer trabalho demais. Já para o DVD a coisa começa a ficar um pouquinho mais flexível. O DVD produz um sinal digital com uma resolução padrão, 480 linhas entreladas ali ou progressivas que se comportam de forma bem razoável em qualquer televisão moderna. A diferença que você vai perceber está mais no tamanho da tela do que na tecnologia. Num televisor de 65 polegadas ou até mais do que isso, o DVD vai parecer menos nítido do que um Blu-ray, simplesmente porque a imagem está sendo ampliada, está sendo esticada muito além do que foi desenhada para ser. Mas, por exemplo, numa televisão de 32 polegadas, o DVD até que se sustenta muito bem. Plasma era historicamente uma das melhores tecnologias, tanto para DVD quanto para BD, por causa do contraste. A profundidade ali de sombras e o preto verdadeiro faziam os filmes com fotografia mais escura ganharem uma dimensão que outras telas não entregavam. Para quem ainda tem um plasma em bom estado, usá-lo com o BD é uma experiência, olha, que vale muito a pena. Já para o Blu-ray e para o 4K ou HD, o OLED é onde o conteúdo de alta definição brilha mais, não ironicamente. A combinação dessa alta resolução, o preto absoluto, a resposta de movimento rápida, acaba criando uma experiência cinematográfica que se aproxima em praticamente todos os aspectos da sala de cinema. O HDR, que significa High Dynamic Range, ou no nosso português, né, faixa dinâmica ampla, é o que os Blu-rays modernos suportam e funciona de uma forma especialmente eficiente no OLED, porque as transições entre as partes escuras e mais brilhantes da imagem são tratadas com precisão, pixel a pixel. Mas a televisão, ela não existe sozinha, ela recebe imagem através de um cabo, e a qualidade desse cabo e o tipo de sinal que ele transmite importa tanto quanto a tecnologia da tela. O RCA é o mais antigo dos cabos que a maioria das pessoas conhece. Aqueles conectores redondos, né, cilíndricos, geralmente nas cores amarelo para vídeo, branco e vermelho para áudio. O RCA, ele transmite um sinal chamado vídeo composto, onde toda a informação de imagem, de brilho, cor e sincronização viajam numa única trilha. Isso significa que as informações precisam ser misturadas para viajar pelo cabo e depois separadas de novo pela televisão. O RCA é o conector do VHS, de videogames antigos e até dos primeiros DVDs. Ele é analógico, né? Tem suas limitações, mas para a época era o que havia. Existe uma variação do RCA que acaba melhorando um pouco esse quadro, chamado S-Video. O S-Video usa um conector diferente, tá? Mas a ideia é separar o sinal do brilho, chamado luminância, do sinal de cor, chamado crominância, e acabar transmitindo eles por trilhas separadas dentro do mesmo cabo. Isso elimina um dos principais pontos de degradação do vídeo composto e acaba entregando uma imagem visivelmente mais nítida. Muitos videocassetes de melhor qualidade, consoles de videogame dos anos 90 e os primeiros aparelhos de DVD suportavam esse vídeo se você
ainda usa equipamento dessa época, vale a pena procurar esse conector. E além disso, a gente tem o cabo componente, que vai um passo além. Ele usa 3 conectores RCA de cor vermelha, verde e azul para transmitir o sinal de vídeo. Mas, ao contrário do que o nome sugere, eles não carregam diretamente o vermelho, o verde e o azul da imagem. O componente transmite a informação dividida em luminância, que é o brilho geral, e 2 componentes de diferença de cor, que juntos reconstroem a informação de cor completa. Esse método de transmissão é muito eficiente e suporta até sinais de alta definição, até ali o 1080i. O componente, inclusive, foi o padrão de alta qualidade na era do DVD e dos primeiros DVDs, antes da chegada do HDMI. E aí a gente chega à estrela da festa, o HDMI, que é onde tudo mudou. O HDMI, né, que significa High Definition Multimedia Interface, ou no nosso português, interface multimídia de alta definição, transmite sinal digital, diferente do analógico como o RCA e o componente, é sinal digital. Isso significa que a informação de imagem não é uma corrente elétrica variável que precisa ser interpretada. São dados, são binários, zeros e uns, que ou chegam íntegros do outro lado ou não chegam de forma alguma. Não existe degradação de sinal da forma que existia nos cabos analógicos. A imagem que está na fonte, seja no player de Blu-ray ou no videogame, é exatamente a mesma que chega na televisão. E o HDMI também transmite áudio no mesmo cabo, o que eliminou a necessidade de cabos de áudio separados, e com o tempo foram adicionadas funcionalidades como o controle de dispositivos através de um único cabo, que é a função CEC, né, SEC, e suporte ao retorno de áudio da televisão para o amplificador sem cabo extra, que é o ARC. Versões mais recentes aí do HDMI suportam também resoluções cada vez maiores, frequências de atualização mais altas e funcionalidades específicas também para os games. Bom, quando a gente junta o tipo de tela com o tipo de cabo, com o tipo de mídia, começa a aparecer uma lógica que é mais sobre respeitar o contexto de cada coisa do que sobre buscar a configuração mais avançada possível. Uma televisão de tubo com um cabo S-Video conectada a um videocassete de boa qualidade é a combinação que mais respeita o VHS. Já uma OLED moderna com HDMI 2.1 conectada a um player de Blu-ray 4K, UHD, é outra combinação que faz sentido porque os dois lados foram projetados para esse nível de qualidade. Você não está desperdiçando a capacidade de nenhum dos dois. Mas onde as coisas ficam mais complicadas e, por que não, mais interessantes, é quando você mistura épocas. Um videocassete conectado via RCA numa OLED vai funcionar? Vai. Vai parecer ótimo? Não necessariamente, porque você está colocando um sinal de 40 anos atrás ou até mais numa tela projetada para processar imagens de 2020 e pouco. No final das contas, gente, não existe configuração certa, única. Existe sim o entender o que cada peça faz e tomar decisão consciente a partir de como combinar essas tecnologias. O que mais me fascina, e eu acho que fascina muitos de vocês também nessa história toda, é que cada tecnologia resolveu o mesmo problema, que é produzir imagens na sua frente de um jeito diferente, e cada solução trouxe qualidades específicas que tornaram boas para certas situações e menos ideais para outras situações. O CRT tinha o movimento, o plasma tinha o contraste, o LCD tem o brilho e durabilidade, o OLED tem o preto absoluto. Não é uma linha de progresso onde cada um vai substituindo e superando o anterior. É mais como uma família de soluções diferentes para problemas parecidos. E quando a gente entende isso, a gente olha para uma televisão antiga, deixa de ser apenas nostalgia. A gente acaba passando a ser mais reconhecedor do que aquele objeto foi e que ele foi a melhor solução disponível para o que precisava naquele momento. Bom, mas me conta aqui nos comentários que tipo de televisão você tem aí na sua casa ainda, qual tecnologia você mais se identifica, e se você ainda tem uma televisão de tubo, como eu aqui, ainda em casa funcionando, eu também quero saber demais. Então comenta aí, ó. Não se esqueçam também, ó, deixa o like, se inscreva no canal, galera que tá no celular, dá aquela hypada, hein? Meu muito obrigado e nunca se esqueçam, hein? A mídia física resiste!